Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra aqui pela Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades. Você confere também a nossa programação na TV Artes, Jaguariúna, chegando até Ribeirão Preto, TV Todo Dia Americana, TV Sol, Indaiatuba e Rede QDM de televisão para o Brasil e o mundo. Se não for o mundo, pelo menos no sul dos Estados Unidos, a QDM já marca a sua presença na comunidade brasileira. Um abraço a todos vocês que estão aí em Miami. No programa de hoje, nós vamos conversar com Alexis Fontaine, ex-deputado federal, que vai nos contar um pouquinho de alguns bastidores da política brasileira, ele que pertence ao Partido Novo. Eu faço um break e a gente volta já. Aqui. Tá. Alexis Fontaine, puxa vida, nós dividimos a bancada hoje da Jovem Pan News, né? Segunda a sexta. De segunda e sexta, né? Que é um privilégio, lá a gente faz críticas à política. Você está gostando dessa experiência? Tô. Porque você não é do rádio, né? Não é da televisão, né? Eu não tenho essa voz bonita como a tua, eu não gostei do rádio. Mas eu estou me divertindo muito, primeiro pela velocidade de raciocínio, a bancada que é muito divertida, boa, é honesta nas suas colocações, eu acho isso que é importante. Quem está escutando na ponta, escutar a honestidade, a análise crítica das coisas e dessa forma a gente poder transmitir boas ideias, não é isso? É verdade, eu tenho sentido a mesma coisa. É muito bom compartilhar esse momento da política, inclusive, Exato. Com você lá. As críticas são pontuais e aqui no Pan News Cidades a gente só traz também gente que a gente tem respeito e admira como você. O Alexis Fontaine, ex-deputado federal. Quem é Alexis Fontaine? Você vem da onde? Você era da política, não era? Como é que você entrou nessa luta, nessa briga? Nunca fui da política. Eu nasci em Campinas, sou um campineiro, mas de pais belgas que migraram para o Brasil nos anos 60. Eles tinham um curtume, a curtidora campineira era da nossa família, mas isso acabou sendo perdido com o tempo. Eu me formei engenheiro mecânico em São Bernardo do Campo, e depois de um tempo voltei para Campinas para botar a minha empresa em Sumaré. Então eu sou empreendedor de formação, vamos dizer, de raiz, e montei uma bela empresa, depois acabei vendendo. Eu fui para a política pela indignação do que acontecia e o que acontece ainda no Brasil com a classe política que para mim debocha da população, uma vez que essas pessoas estão no poder, parece que esquecem o que está acontecendo na realidade do Brasil. Então, o que acontecia, eu trabalhava, vamos dizer, empreendedor, você sabe que você trabalha 14, não tem 15 hora. horas. Tem hora, você trabalha e tem que pagar conta, e tem responsabilidade com o funcionário, com o fisco, com o fornecedor e tudo mais. E eu tenho 3 meninos, eu lembro que eu sentava no sofá, sempre ligava a televisão, era só corrupção. Pensalão, Petrolão... Daí você tinha que explicar para eles, né? Filho, não olha para isso. Eram menores de idade? Não? Eram menores, mas assim, o sentimento era muito interno meu. Que eu falava, caramba, eu trabalhei tanto, paguei tanto imposto, tudo certinho para acontecer isso com o Brasil. E a gente fica indignado com a pobreza que nunca acaba, a gente fica indignado com a violência que só aumenta, a gente fica indignado com empresas que quebram, a gente fica indignado com o populismo. Então, assim, da indignação para a ação, que é um dos lemas do Partido Novo, falei, eu tenho que fazer alguma coisa pelo Brasil. E aí eu comecei a me envolver mais e eu não tinha rede social na época, eu comecei a fazer alguns vídeos de como era difícil empreender no Brasil. Isso ficou muito famoso, tinha um canal no YouTube de Entenda Como é Difícil Empreender no Brasil, e eu aí acabei transmitindo os meus pensamentos, quem eu era, né, que é conhecido pelas redes sociais. A minha campanha foi muito mais por rede social, e na época era só Facebook e WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha X, não tinha nada. Mas eu consegui ser eleito, fui um dos 3 eleitos deputado federal pelo Partido Novo em 2018, né, assumi em 2019, para poder fazer a pauta, e a minha pauta era reforma tributária, era ambiente de negócios, era a questão de diminuir o custo do Brasil competitivo, aquele Brasil que gera emprego. Eu sempre falei, o Brasil tem que parar de atrapalhar quem quer trabalhar, quem quer gerar emprego. Foi aí que eu entrei na política. Deixa eu colocar você no tacho do pasteleiro, vamos dar uma fritada em você aqui. Também se gostar gosta de um pastelzinho de feira, né? Então vamos dar uma fritada. Partido Novo,
né? Você é um dos fundadores do Partido Novo. O Partido Novo já teve uma expressão melhor. Me parece que a partir da saída do Amoedo houve uma crise. Como é que você vê o antes e o depois? Como é que essa legenda está hoje prestigiada ou não pela sociedade? Essa legenda, ela começou com ideais muito fortes e ela cresceu na empolgação da população. Eu falo que é a única legenda, Thanos, que nasceu da geração espontânea da sociedade indignada. As pessoas, eu não aguento mais outros partidos, eu não aguento mais essa política. Apareceu um partido novo que fala em liberalismo, que fala em não usar dinheiro público, fala uma série de coisas e eu me sentia representado dentro do Partido Novo. Entramos. E o João Amoedo foi um dos que financiou isso. Mas eu entrei, nem existia partido ainda. Eu ajudei a criar, fazer palestras e tudo mais, tal, pegar assinaturas. Então, entramos no partido, o Partido Novo se tornou um partido de fato. A partir disso, teve a primeira eleição, fizemos 4 vereadores. Na segunda, a gente realmente mandou muito bem. Nós fizemos de cara 8 federais, fizemos 24 estaduais, para um partido que não tinha nem 4 anos. Inexpressivo. Era uma coisa maravilhosa. E com um discurso que, inclusive, impunha respeito em Brasília. Foi a onda bolsonarista, Alexis? Também foi, porque havia dentro das pautas... O liberalismo não se falava, e Paulo Guedes veio com essas ideias, Roberto Campos Neto, era a turma do Instituto de Estudos Empresariais, o IE do Rio Grande do Sul, do IFL, do Salim Matar. Então havia todo um movimento liberal, que, fala a verdade, o Jair Bolsonaro não entendia muito disso, não. O pessoal trouxe, falou, a conversa é essa, e aí a gente traz esse pacote todo. Óbvio que dentro das minhas falas, dos meus discursos, mais existia o lado econômico, que era liberal, mas existia o lado mais ideológico, que era um lado mais conservador, porque eu também não concordava com nada que o PT fazia de erotização da infância, essa coisa meio precoce, de começar a exaltar mais LGBT e tudo mais do que os direitos individuais das pessoas. Então, tinham pautas ideológicas que eu falei, eu acredito na família, eu acredito na estrutura de um país baseado em ideias mais conservadoras do que essa libertinagem que muitas vezes a esquerda prega, e mesmo a questão de violência. Acho que a violência tem que acabar com a impunidade, tem que ter rigor. Você deixa, ele é coitado, é vítima da sociedade e tudo mais, você só alimenta a coisa. Então, isso era o bolsonarismo que trazia isso também, o Novo trouxe isso também, fomos eleitos. Mas aí o João perdeu, acho que talvez ele ficou embebido pela fama, talvez ficou entorpecido pela notoriedade e tudo mais, e logo ele quis ser contra o Jair Bolsonaro. Falou, não, tem que ser oposição ao Jair Bolsonaro, tem que ser impeachment. E aí entrou um conflito entre a bancada federal e o partido Diretório Nacional. E nessas daí o partido perdeu muito. Tanto na próxima eleição eu não fui reeleito, de 8 caímos para 3 federais, quer dizer, aí foi uma queda feia mesmo. Na primeira, você foi eleito com votos significativos? Foi impactante para você? Para mim, que nunca foi nada, né? Você não teve uma carreira política? Não, né? Você não começou como vereador, que vai lá, faz aquela coisa, deputado estadual, porque tem muita gente que é assim, né? Sim, tem gente que vai criando. Você já deu um salto para a Câmara Federal, né? Tanto que muita gente brincou comigo, não acreditava que você ia ser deputado e tal. Eu acreditava. Mas, assim, o máximo que eu tinha sido era síndico do meu prédio, porque ninguém queria ser síndico. Um bom síndico. Fui um bom síndico, lógico. Não, prestava contas. Se eu assumo a responsabilidade, aí eu faço as coisas sérias. Então tá bom. Eu nem tenho dúvida com relação a isso, né? Mas eu quero te perguntar sobre o idealismo, porque tudo isso que você está falando está permeado por um idealismo, né? O idealismo de quem quer mudar as coisas, que acredita em alguma coisa para valer, inclusive, para os filhos, para os netos. É assim que eu vejo a política, né? Tem aquela visão aristotélica, né? O político tem que ser um homem virtuoso que cuida do bem público, que cuida da sociedade. Parece que ninguém lembra dessa origem aristotélica, mas eu vou perguntar para você qual a frustração de ser eleito, porque quem é eleito quer realizar, mas você vai responder no próximo bloco, tá bom? Então você aguarda aí. A gente vai continuar com Alexis Fontaine, ex-deputado federal, membro do Partido Novo, que está aqui contando a sua história que é uma história bonita, né? Você viu que ele é um camarada lutador, guerreiro. Então você aguarda, a gente volta já já.
O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com o ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta para você com palavra de honra, sempre aqui no Pan News Cidades, na Jovem Pan News Campinas 100.3 FM, na sua rádio, a sua rádio preferida. Também pela TV Artes Jaguariúna, TV Todo Dia Americana, TV Sol Indaiatuba e Rede QDM de televisão em Piracicaba e no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, nós temos a QDM veiculada pela Limex. No programa de hoje, Alexis Fontaine, que é... Você é parente do artista La Fontaine? Não? Mas parece, né? Sonora. Alexis Fontaine, ex-deputado federal, e eu gostaria que você respondesse a pergunta do primeiro bloco. Quer dizer, tanto idealismo, você esteve na Câmara Federal, né? Quem sabe um dia retorne à Câmara Federal. Eu quero saber a frustração do mundo do ideal para o mundo do fato. Então, aí a pergunta é muito boa, Thanos, porque como empresário e empreendedor, você planeja, você executa, você realiza e depende de você. Quando você entra na Câmara dos Deputados, são 513 deputados, uma representação do povo brasileiro. E tem de tudo, absolutamente de tudo. Né? De tiririca até, sei lá, príncipe, né? Temos o Luiz Felipe. Tem o príncipe. Tem do tiririca a príncipe. O duro, eu diria, é que aquilo que é bom para o Brasil, que é necessário para o Brasil, sempre ele é negociado à base de alguém ganhando alguma coisa, sempre tem os jogos de interesse, então as coisas não fluem como deveriam fluir de forma responsável para o Brasil. Uma coisa que também me deixou muito frustrado é que não existe um projeto de Brasil lá dentro, existe projeto de poderes individuais do presidente da Câmara, das lideranças. Então, mesmo que um projeto seja muito bom, ele pode não prosperar. E um projeto populista muito ruim pode prosperar de forma muito rápida para dar, nós chamamos de créditos eleitorais, para dar bônus eleitorais para quem está sendo eleito. Então, por exemplo, esse ano 2026 é um ano perigosíssimo para legislar no Brasil. Porque a turma vai puxar tudo que é populismo para dizer, olha, eu dei isso de graça, eu dei aquilo de graça, agora ninguém mais precisa trabalhar, todo mundo... E não existe Brasil, um país que para de pé desse jeito. Então são essas coisas que cansa, frustra, mas o que acontece? Por outro lado, quem é trabalhador é trabalhador. Então você tem que manter foco, você vai ter frustrações, mas continua com o teu objetivo, porque se você desistir do teu sonho, qual o sonho que vai prevalecer? Você chegou a entrar com projetos de lei? O que te chamava a atenção na época? Então, Quais os temas? Tem duas coisas que todo mundo que está escutando que a gente tem que entender. Não pode se medir o deputado só pelo projeto que ele apresenta, porque se todo mundo apresentar projeto e todo mundo aprovar projeto, nós vamos ter todo ano 503 projetos, ou seja, 2.000 projetos em 4 anos. É lei que não acaba mais. O país é uma fábrica de lei. Nós temos que imaginar que muito parte do trabalho do deputado é derrubar projeto de lei ruim para o Brasil, porque é muito fácil não, parece, mas é o seguinte, você não tem ideia a quantidade de projeto para agradar uma categoria.
temos que agora obrigar a todo mundo a pintar a parede de branco para poder ajudar as fábricas de tinta branca. Agora todo mundo tem que... Esse tipo de bobagem que aparece direto lá. Então a gente tem que estar nas comissões derrubando muito o projeto. Você não vai passar isso, vai passar aquilo, explicar as coisas. E muitas vezes é fácil pensar simples, mas as coisas não são assim. Você tem que pensar sempre em visão sistêmica, qual é o reflexo disso na economia, como é que isso vai acontecer na geração de empregos. E aí era minha função ter essa visão de Brasil, visão mais ampla e visão de empresário, quem consegue enxergar as coisas maiores. Porque o duro é quando o cara é uma pessoa simples, mas popular, é eleita e nem se esforça para melhorar e acaba apresentando um monte de projeto porcaria. Aí é terrível. A política partidária. Nós vivemos essa realidade, né? Quem manda é o partido, quem define é o partido. Você sentiu isso na pele lá? Quer dizer, o partido está na mão de caciques, são eles que determinam as regras que a sociedade brasileira vai seguir, que determinam para quem vai o poder? Eu diria que é pior do que isso. Se os partidos tivessem ideologias claras e elas fossem a base de qualquer partido, eu não teria problema muito com isso. Então, assim, o partido é vermelho, então quem quer vermelho entra no partido vermelho. O partido é laranja, quem gosta de laranja entra no laranja, azul, verde. Mas a verdade é que são pouquíssimos partidos que têm ideologia de fato. O Novo é um, por incrível que pareça, o PSOL é outro, e os outros, mesmo o PT, o negócio deles é estar com o poder na mão. É de alguma forma conseguir mais deputado, para conseguir mais emendas parlamentares, para conseguir mais fundos eleitoral, fundo de partido, é o dinheiro, e esse dinheiro está cada vez maior. Então, o que nós observamos é que os caciques, eles querem partidos e agarram nesses partidos, porque isso dá muito dinheiro e muito poder. E acabam, de novo, que eu falei, esquecem do Brasil e aí querem os privilégios, querem emenda, o dinheiro do povo sendo concentrado numa classe muito pequena. E aí, a verdade é que o Partido Novo não é convidado para nenhuma festa, né, antes de falar. Mesmo porque a gente não aceitaria isso. Então, dessas emendas, os orçamentos, mas a gente é muito chama a mosca na sopa dessa turma aí. E é por isso que nós temos que ter mais mosca em sopa e daqui a pouco a gente troca essa sopa. Porque o que não dá para deixar é a política enlatada, né, na mão dessa turma aí. Alexis Fontaine, eu acho que é um ano hoje muito complicado. Nós vamos viver, estamos já vivendo, um ano político. Está aí o Flávio Bolsonaro, parece que as pesquisas agora nesse início de ano muito favoráveis a ele, acho que também por conta de alguns escândalos que estão estourando até com o Banco Master, né? Então eu queria a sua visão geral desse aspecto, porque eu vejo o Flávio começando a ser prestigiado, me parece com um vocabulário mais moderado. Ele não é o Jair Bolsonaro, ele está um pouco mais assim, cauteloso na sua forma de se expressar, não é? É isso mesmo? Eu estou com a visão correta? Ele está tentando abarcar um novo tipo de eleitor também? Eu vejo da seguinte forma, a esquerda está bem definida. É o Lula que vai sair candidato. A direita, ela tinha um problema porque ela... Deixa eu só acrescentar que ele é pré-candidato, né? Então ele está nessa situação. Está pré-candidato. Né? Eu não ouvi pedindo votos, eu estou falando nesse sentido de... Não, beleza, não. Para deixar bem claro... Não vamos cometer nenhum crime eleitoral aqui, ninguém está pedindo voto. Mas eu estou fazendo uma análise do quadro. E aí o que acontece? Na direita, havia uma expectativa muito grande de que o Tarcísio seria o candidato mais forte. E havia já uma conversa entre Zema, Ratinho, Caiado e tal, de que se o Tarcísio saísse, as coisas convergiam para ele. Mas o grupo Bolsonaro sabe que se eles abrissem mão do nome Bolsonaro para um Tarcísio, talvez o clã perdesse relevância política. Eduardo não podia mais porque foi para os Estados Unidos, Jair Bolsonaro... né, condenado, eu acho uma condenação muito injusta, quero deixar bem claro aqui, e aí havia o Flávio. Então, indicou-se o Flávio. Nisso, o Tarcísio inviabilizou, porque o Tarcísio não quer... Confronto, né? Confronto, Então, o cenário, por enquanto, é esse, na data de hoje nós estamos conversando. Mas o que está acontecendo
e eu acho que é interessantíssimo isso, o Brasil não aguenta mais o PT e o Lula. Esse populismo vagabundo. Esse país que voltou a ter as duas maiores preocupações do povo brasileiro, saiu agora no Petrópolis uma pesquisa, corrupção e violência. Não era isso. Eram outros itens, tá certo? Teve problema de saúde por causa da pandemia e tal, mas não era. Corrupção tinha uma coisa que a gente tinha meio que conseguido dar uma controlada. Mas olha o que está acontecendo, Banco, Massa, o INSS é um roubo dentro das instituições do governo, dentro da Previdência, conivência da Previdência, com todo mundo dando risada de ganhar dinheiro. São desvios bilionários. E isso não tem. Vai estar o filho do Lula já envolvido, o Lulinha está envolvido, a coisa vai envolver o Banco Master também, envolve Lula. E aí eu acho que está tendo um desgaste, assim, nós não aguentamos mais o PT e o Lula e queremos uma opção da direita. Aí dentro dessas opções, que o Kassab ainda não definiu o que ele vai fazer. E o Kassab, ele quer... Mas o Kassab está com o pé numa bola, mas ele não quer apoiar o Flovar, ele não quer apoiar o... Pé na outra. O Kassab estava até engraçado, porque ele tinha 3 candidatos. Né? Ele tinha Eduardo Coelho, ele tinha Ratinho e Caiado, e falava que queria o Tarcísio. Eu achava tão engraçado isso. E falava que queria. O Tarcísio não vai. É um triângulo amoroso. Pois é, mas com a opção do quarto. Do quarto ainda. E aí... Mas cá entre nós, o Kassab ele tem sido um gênio político. Não, né? Ele consegue estar em todos os cenários. Mas a genialidade dele, vou falar qual que é. Ele sabe que o que é bom mesmo é deputado federal. Porque é isso que é a base de cálculo consciente da distribuição dos fundos eleitorais e fundo de campanha. Então, Centrão prefere deputado federal a muitas outras coisas, porque traz muito dinheiro líquido pro partido. Claro. Porque, eu tinha um governador, mas governador não significa isso. Mas o deputado significa. Bom, o deputado é dinheiro no caixa, é direto. Não é que tem que contratar uma construtora para depois fazer uma maracutaia para conseguir o desvio. Não, é dinheiro no caixa. Então, eles estão focando muito no federal. E o Kassab, ele está regimentando tudo que é dissidente de PSDB, de outros partidos. Vem para cá, vem para cá, verdade. Vem para cá. Eduardo Leite não tem, vem para cá. Caiado, não vai ter no União, não está arrumando um problema para ele também? Porque pegar o Leite, que quer ser governador... Ele tem que fazer gestão de talentos. Ele tem que fazer gestão de vaidades, eu falo. Ele é um coach político. Mas, mais ou menos isso. Mas assim, e os que estão entrando no jogo lá dentro do PSD, do Kassab, sabem que o jogo é esse. Então ninguém pode chamar de traição, de que... Todo mundo sabe. Então, o Kassab, ele é estrategista de ser um acolhedor, né? Eu diria que é quase como chama? Uma incubadora, uma startup. Então, ele vai trazendo todo mundo que quer. Startup que as pessoas falam assim, poxa, aqui eu tenho chance de ser eleito, aqui eu tenho chance de ser eleito. Então, tanto para mim, eu falo assim, por que você não sai do novo para o partido? Você tem mais chance de ser eleito. Já te ofereceram? Já, mas eu falo assim, cara, não é uma questão de ser chance de eleito, é uma questão de convicção, é questão de valores e princípios e da minha coerência. E eu acredito na força da coerência. Então não é oportunismo. Oportunismo não dá, né? Na minha opinião, não dá. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser um ano, um pinga-fogo para trás do outro. Mas a direita precisa definir. E a esquerda tem um problema também. Porque sem Lula... Fica acéfala. O dia que o cachorro velho for embora, o que acontece com o canil lá? Briga. Aquilo vai dar uma briga. Tem que usar a frase lá do Flávio, né? O Opala. O dia que o Opala engasopar, já foi. Né? Esse é o problema. Esse é o ponto. Alexis Fontaine, muito obrigado pela sua presença. Gostoso o papo, passou rápido. Né? Você vê como passa rápido. Quanta coisa que a gente não falou hoje, mas vem muita água aí debaixo dessa ponte. Muito obrigado pela sua presença, a gentileza de estar conosco. E o Palavra de Honra fica por aqui, com a certeza de nos reencontrarmos na próxima semana aqui no Pan News Cidade, sempre pela Jovem Pan News Campinas. Abraço a todos. Semana que vem a gente se fala, a gente se vê. Até lá.